Oi, gente! Finalmente, vamos começar? A gente teve uns probleminhas técnicos semana passada, né? Ou foi semana retrasada, não me lembro agora muito bem. E foi legal porque até deu um pouquinho mais de tempo para vocês participarem no Instagram e deixarem algumas dúvidas de vocês relacionadas à questão da compulsão dos doces, né? Eu acho que é um tema assim muito legal e acho que é um tema que muita mulher sofre, né, com essa dificuldade, né, de lidar com doce, ainda mais sempre a gente está preocupada com o corpo, com o peso e tudo, então isso acaba às vezes comprometendo o dia todo certo de alimentação que a gente faz, às vezes por uma besteira, assim, um estresse que te desestabiliza durante o dia, faz com que você bote tudo a perder que você comeu direitinho ao longo daquele dia ou até mesmo ao longo da tua semana. Né? Até porque os doces eles têm uma concentração de açúcar muito grande, às vezes de gordura muito grande também, o que faz com que o ganho de peso seja acelerado dessa forma. Quando a gente consome muito doce, o ganho de peso ele é sobretudo em gordura abdominal. Por isso que é muito difícil, né, as pessoas perderem gordura abdominal, especialmente aquelas que gostam muito de doce e de carboidrato. Por quê? Porque os doces eles acabam estimulando a liberação maior de um hormônio chamado insulina, que é um hormônio que é aquele hormônio que metaboliza, que quebra, que digere, assim, entre aspas falando, os carboidratos e os açúcares que a gente come. Então, toda vez que eu como muito açúcar, eu preciso utilizar esse hormônio em maior quantidade. E esse hormônio, o excesso dele produzido, acaba gerando um acúmulo de gordura abdominal maior. Então, para vocês que estão aí assistindo e que querem perder um pouquinho de gordura abdominal, tem que maneirar no controle da ingestão de açúcar e de doces de uma maneira geral. Mas assim, não é muito fácil, né? Não é muito fácil porque pode estar relacionado a vários aspectos da sua saúde. Então, por exemplo, tem muita gente que tem compulsão por doce por excesso de estresse. Né? Sabe aquelas pessoas assim que são muito estressadas, muito ansiosas, aí tem alguma coisa assim durante o dia que afeta, que deixa a pessoa mais ansiosa, mais nervosa, mete o doce pra dentro. E aí fica estressada também porque acabou de comer doce, estragou a dieta, estragou a alimentação do dia e aí acaba ficando mais estressada, come mais doce ainda e fica entrando nesse ciclo vicioso, né? Um outro aspecto que faz o estresse fazer a gente ter mais vontade de comer doce é a questão do aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Com o aumento do cortisol, a gente tem um aumento de insulina. E a insulina é justamente aquele hormônio que eu falei, que faz a gente depositar mais gordura em região abdominal. E quanto mais insulina eu produzo também, mais fome eu vou tendo e mais desejo por carboidratos e doces eu vou acabar tendo também. Então eu também não saio desse mesmo ciclo. E é muito interessante porque o hormônio de estresse, o cortisol, ele não é produzido só porque eu estou estressada, porque eu estou com algum problema na minha vida. Ele é produzido quando o meu corpo está sob estresse. E um dos mecanismos que eu vejo muito aqui na minha prática das pessoas estarem sob estresse é quando elas não dormem bem. A privação de sono é um estado onde a gente acaba tendo realmente uma produção excessiva de determinados hormônios à noite que não são reparadores, são hormônios que não favorecem, né, que o nosso sono seja reparador, que ele seja aprofundado, que a gente produza hormônios importantes para a nossa saúde durante a noite. E isso acaba estressando o nosso organismo. A gente sabe, tem umas pesquisas recentes que mostram que a nossa fome no dia seguinte, quando a gente tem 2 noites consecutivas de restrição de sono de apenas 2 horas, ou seja, 2 horas a menos do que o ideal, que seria da gente dormir, né, por noite, pode aumentar a nossa fome em 24% no dia seguinte. Quando a restrição ela passa a ser de 6 noites de restrição de sono, 2 horas a menos por noite, a gente está falando de uma tendência a acumular mais gordura abdominal em mais de 30%. Ou seja, esse hormônio a insulina, ele começa a ser menos eficiente em 30% apenas após 6 noites consecutivas de privação de sono. Para vocês tentarem entender a gravidade de dormir mal
como isso pode afetar a nossa saúde, principalmente esse quadro de compulsão e de mais ansiedade, principalmente de fome, por algo que vai gerar energia. Todo mundo percebe que quando a gente dorme mal, acorda no outro dia como? Prostrado, né? Sem energia nenhuma. É difícil ir para atividade física, então você também ganha peso, você também aumenta teu estresse e tua compulsão em função de você não ter uma válvula de escape, que é o exercício no dia seguinte, porque você está exausto. E sempre que a gente tem baixa de energia, a gente busca o quê? Energia rápida, né, para ser consumida. Energia rápida está no açúcar, que tem fácil digestão, rápida digestão e fácil assimilação. Então, logo dá aquele pico de energia, né, que vai para a corrente sanguínea, o açúcar. Então, a gente se sente bem rapidamente, só que é uma falsa energia, né, uma energia que dá de maneira muito rápida, mas daqui a pouco essa energia se esvazia, né. Uma hora depois, uma hora e meia depois, a gente já está sem energia nenhuma e já precisa comer de novo e principalmente muitas vezes entrar nesse ciclo de buscar carboidrato ou de açúcar de novo, né? Então, muito cuidado com a questão do sono, e para o sono ser reparador é importante a gente dormir num quarto bem escuro, com máscara nos olhos, evitar à noite ficar mexendo muito no computador ou em tablet, celular. Eu sei que é um hábito que todo mundo tem, eu inclusive tenho que me policiar muito em relação a isso. Evitar dormir com o celular na cabeceira, na mesa de cabeceira, né? O celular tem que estar afastado no banheiro, em algum lugar longe, né? Para não ter emissão nenhuma que afete, né, a profundidade do sono. Ter uma alimentação saudável à noite, evitar comer logo antes de dormir, e principalmente quarto escuro, né? E em alguns casos aqui na clínica eu trabalho prescrevendo alguns fitoterápicos à noite, pode ser desde uma L-teanina, pode ser um mineral que é o magnésio, por exemplo, que até ajuda a diminuir a compulsão por doce e a produção de serotonina. A gente pode usar glicina, que é um aminoácido, à noite, tem mulungu, tem passiflora, então tem alguns fitoterápicos que podem ajudar nesse aspecto. E esses fitoterápicos, eles podem ajudar tanto na qualidade do sono, que vai afetar na tua compulsão por doce, como eles também podem ser usados de maneira diurna também, para diminuir aquela compulsão por doce que é mais ansiosa, né? Aquela compulsão que é da pessoa que, enfim, tem muita ansiedade no dia a dia, e isso vai ajudar a produzir alguns neurotransmissores mais calmantes, que vai fazer com que esse indivíduo fique um pouco mais tranquilo ao longo do dia e com menos possibilidade de fazer, assim, episódios compulsivos, né? Falando nessa parte dos neurotransmissores, por exemplo, todo mundo já ouviu falar em serotonina, em dopamina. São neurotransmissores muito relacionados a esses quadros de compulsão. Muitas vezes as pessoas que têm baixo nível de serotonina são aquelas pessoas que acabam ficando mais compulsivas, principalmente por chocolates e doces, né? A serotonina, ela é importante porque ela vai ser um regulador do padrão de sono, mas ela é um regulador, sobretudo, também do humor e da saciedade. E a gente sabe que muitas vezes, né, as pessoas não dão condições de produzir essa serotonina de maneira satisfatória. A serotonina ela é produzida a partir de um aminoácido, que é o triptofano, junto com magnésio, junto com vitamina B6. A gente precisa um pouco de cromo para poder ter essa ativação dessa serotonina a nível cerebral. Então são substâncias que eu tenho que ter matéria-prima na minha dieta, na minha alimentação habitual, para conseguir fabricar. E uma vez fabricada e ela com nível bom no meu cérebro e agindo bem nos meus receptores do cérebro, quer dizer, tendo uma ligação cerebral importante, isso também me controla muito a saciedade, principalmente a saciedade para a vontade de comer doce, né? A dopamina também seria um outro neurotransmissor muito relacionado, né, a isso, né? A dopamina, ela é produzida e está relacionada ao prazer, à sensação de saciedade, de recompensa. Então, muita gente com baixa de dopamina, né, em busca dessa recompensa, acaba indo muito para o consumo de doce, né? A gente também precisa de cofatores, como eu falei, da serotonina,
Obrigada aí, Roberta. E tem já umas perguntas chegando, daqui a pouco eu vou falando com vocês. Então, no caso, por exemplo, da dopamina, a gente também tem alguns cofatores importantes, né? Ela também é produzida a partir de aminoácidos, a tirosina, a fenilalanina, tudo isso pode ajudar na produção de dopamina. A gente precisa de vitamina B, a gente precisa de complexo B, a gente precisa de vitamina C, a gente precisa de magnésio. Então, isso tudo vem de uma alimentação boa. E mais do que uma alimentação boa, rica em cereais integrais, vegetais folhosos verdes escuros, principalmente em função do magnésio. Os aminoácidos vêm a partir do consumo de proteína, tanto animal, sobretudo, mas também algumas proteínas de fontes vegetais. Então, eu preciso ter isso, mas mais do que isso, eu preciso ter integridade para aproveitar uma boa dieta. Não adianta, por exemplo, eu ter uma alimentação super enriquecida, fortalecer a dieta dos meus clientes com esses componentes todos, se a capacidade de aproveitar esses componentes está reduzida, porque a digestão está ruim ou porque a assimilação está ruim. Então, na verdade, quando a gente estuda uma maneira eficiente, né, de nutrir o nosso corpo, a gente tem que primeiro passar pela escolha de bons alimentos, alimentos próprios pra gente, mas também garantir que aquele corpo tenha todo o processo de digestão, assimilação, transporte e chegada daquele nutriente nas células para ter a atividade que a gente deseja. Ou seja, não adianta eu ter o triptofano se ele não vai ligar lá no meu cérebro, não vai produzir serotonina, não vai ligar no meu receptor lá no cérebro. Então não adiantou nada eu comer os alimentos certos. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho de nutrição eficiente, assertivo e com um profissional que entende todos esses caminhos, né, a gente garante que todo esse transporte seja bem efetuado. É importante também, já que a gente está falando em ter a alimentação correta, a gente identificar alimentos que sejam próprios para cada pessoa. Comer os alimentos errados para cada pessoa, ou seja, se você tem intolerância a ovo, você consumir ovo. Se você tem intolerância a glúten, você consumir glúten. Se você tem intolerância à proteína do leite de vaca, consumir proteína do leite de vaca constantemente. Isso interfere na produção dos nossos neurotransmissores cerebrais. Nessas substâncias que eu estou falando no cérebro, que tem o potencial de controlar a nossa compulsão e garantir uma boa saciedade para a gente. Então é muito importante também fazer uma avaliação com um profissional que está habituado a trabalhar com a pesquisa desses alimentos bons e ruins para cada pessoa, porque isso também pode ser a chave do tratamento da tua compulsão por doce. Um outro aspecto que também tem que ser avaliado é a frequência das refeições diárias. Muitas vezes, a frequência das refeições das pessoas pode ser grande demais e com muito carboidrato, ou pequena demais. Então, tanto uma quanto outra podem favorecer a compulsão por doce. Por quê? Em toda situação onde a gente pode ter uma hipoglicemia, ou seja, uma queda do nível de açúcar circulante, eu posso ter uma necessidade de aumentar esses níveis, então eu acabo buscando mais doces e carboidratos para ingerir. Então eu tenho que evitar ter hipoglicemia. E a gente tem hipoglicemia basicamente com essas duas situações que eu coloquei. A pessoa que come carboidrato o tempo inteiro, de hora em hora, ou fica bebendo ou comendo alguma coisa doce, bebendo refrigerante, comendo sobremesa, beliscando, balinha, chiclete com açúcar. Pode ser uma pequena coisa, mas é como se o tempo inteiro no dia a gente estivesse dando um estímulo para o nosso organismo aumentar a energia e daqui a pouco cair a energia, aumentar a energia e cair a energia. Fica nesse ioiô ao longo do dia. E esse ioiô, ele é ruim porque ele estimula essa compulsão, mas ele é ruim também porque ele mexe muito na estabilização do humor das pessoas. Então, normalmente, as pessoas que consomem muito doce durante o dia também são pessoas que percebem que uma hora estão bem-humoradas, uma hora já estão mais irritadas. E isso tem muita relação com essas quedas e elevações muito bruscas ao longo do dia dos níveis de glicose, né? Então, até para controle do humor é importante evitar o açúcar. E, assim, todo mundo pensa assim, mas é açúcar, eu não adiciono açúcar em nada, né? Eu não tenho hábito de botar açúcar de adição, eu não boto açúcar no café. Mas hoje em dia é muito difícil mesmo, as pessoas não estão acostumadas mais a adicionar açúcar. Mas muitas vezes elas estão comendo coisas que vão virar açúcar no nosso organismo. Consumo de muita fruta, de muito suco, de muito carboidrato nas refeições, tipo muita massa, arroz, até o arroz integral.
ele também tem um impacto, né, negativo na elevação da glicose, na produção de insulina, que eu estava falando. Então, assim, não é porque um alimento é integral que eu posso comer à vontade, não é porque uma massa é integral que eu posso comer à vontade, não é porque uma massa é sem glúten que eu posso comer à vontade, porque ela também é feita de carboidrato e ela também vai ter um impacto nessa hipoglicemia que eu posso ter depois que eu como. Então, a gente tem que ter muita atenção em todo carboidrato que a gente ingere. Não quer dizer que a gente tem que ter fobia de carboidrato, não ingerir de forma alguma, mas tem umas maneiras onde a gente pode controlar isso melhor. Então, toda vez que eu como carboidrato, eu usar bastante azeite, por exemplo, no prato, eu adicionar uma fibra nesse meu prato de refeição, por exemplo, no almoço, começar a colocar numa salada uma semente de abóbora, uma semente de girassol, uma semente de chia, picar umas castanhas, por exemplo, em cima de uma salada ou em cima dos legumes pode ser uma boa estratégia também para diminuir esse impacto negativo. Nunca comer o carboidrato isolado, então sempre comer ele junto com uma proteína, por exemplo, então comer um peixe, um frango, uma carne, e aí sim adicionar esse carboidrato. Evitar ter 2, 3 tipos de carboidrato numa mesma refeição. Se você já está escolhendo um carboidrato, por exemplo, no almoço, que seja um arroz integral, uma batata doce, evita beber um suco na refeição ou comer uma sobremesa logo em seguida, para a gente não ter esse acúmulo de carboidrato e provocar essa resposta negativa. Porque inicialmente você vai ter um aumento da tua energia, mas logo em seguida você pode ter uma hipoglicemia e vira compulsão pelo doce. Por outro lado também, muitas vezes as pessoas são compulsivas por doce depois de uma refeição e muitos de vocês mandaram essa pergunta lá no meu Instagram, por que é tão normal ter necessidade de sobremesa depois da refeição? E essa necessidade de sobremesa, ela vem muitas vezes porque não tem carboidrato na refeição. Então também tem que ter cuidado, né? Na verdade, não pode ter um excesso de carboidrato, mas o ideal também é não ter nada de carboidrato. Ou a gente também selecionar o carboidrato que a gente vai ingerir de acordo com a carga glicêmica dele, né? A carga glicêmica é um termo comum, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, e é por conta da carga glicêmica que a batata doce ficou tão famosa, né? No meio de quem malha ou de quem não quer ganhar muito peso, porque a batata doce, dentre as batatas, ela tem uma carga glicêmica menor. E isso faz com que a gente tenha um controle do nível de glicose ao longo do dia melhor e evite essa compulsão excessiva. Agora, eu posso falar para vocês alguns alimentos que têm uma carga glicêmica moderada e alta. Por exemplo, o macarrão cozido, ou então, por exemplo, a batata inglesa, que é aquela batata mais comum da gente ter em restaurante, num purê de batata, principalmente na forma de purê. O arroz branco, aqueles cereais matinais à base de milho, eles têm uma carga glicêmica muito elevada. O pão branco, tipo pão francês, um pão integral que você compre no supermercado, que seja 7% de farinha integral e 93% de farinha branca. Né? Então, que tem uma má proporção, né, do tipo de farinha, né? Quer dizer, ter muito pouca fibra faz com que esse elemento tenha uma carga glicêmica maior. De moderada carga glicêmica, a gente pode falar, por exemplo, a banana, a maçã, são frutas que a gente às vezes segura um pouco no cardápio, né? Quando a pessoa tem uma estabilização maior nos níveis de glicose. Então a gente pode trabalhar mais, por exemplo, com as frutas vermelhas, grapefruit, o limão, se quiser usar um suco, a limonada pode ser interessante, né? Até pelos antioxidantes que tem e pela falta do carboidrato. A gente gosta muito de usar abacate, porque não vai ter um impacto negativo, por exemplo, nessa questão aqui da glicose que a gente está falando o tempo todo. Então, que fofa, gente. Entrando vários clientes aqui, Sara, Regina. Obrigada por vocês estarem prestigiando. E vocês já conhecem isso aí, ó, de longa data, porque vocês vêm em consulta para aprender tudo isso, né? Quando a gente faz consulta aqui na clínica, é assim, né? Na verdade, a gente monta um planejamento alimentar, mas tudo que a gente está querendo que os nossos clientes tenham é essa consciência na hora de escolher seus próprios alimentos, para não ficarem dependentes da gente todo mês de ter que vir aqui na clínica para fazer uma consulta, né? Então, o objetivo, acho que de todo o tratamento nutricional é que as pessoas tenham autonomia e possam aprender o que é bom para si, né, e poder fazer as suas escolhas, principalmente porque a nossa vida é cheia de viagens, cheia de festas, cheia de eventos e acontecimentos. O que você vai fazer? Você vai mandar um WhatsApp para sua nutricionista? Para mim não manda não, porque eu não dou meu WhatsApp para ninguém.
justamente por isso, que as pessoas não podem ficar dependentes da gente. As pessoas têm que ter autonomia para aprender, escolher e tomarem suas próprias decisões nutricionais. E se elas têm dúvida, na próxima consulta a gente vai tirar essa dúvida por e-mail, se for uma coisa muito relevante. Mas eu acho, por exemplo, já até criticando um pouco aqui, eu não gosto muito dessa relação de dependência que algumas nutricionistas desenvolvem com seus clientes, porque senão a pessoa vai a um restaurante e te manda a foto do prato, vai no supermercado, manda a foto do produto, né? A gente tem que dar consciência e informação, né? A melhor forma da gente se alimentar é com informação, e com informação a gente vai longe e a gente resolve qualquer situação nutricional em dúvida em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, né? Que mais que a gente pode falar em relação a isso? Vocês estão perguntando aqui algumas coisas. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Tem gente que está falando que mesmo consumindo carboidrato na refeição tem vontade, né, de comer doce depois da refeição. Às vezes não é só a gente regular o carboidrato da refeição, mas regular o carboidrato do dia todo. Não adianta, por exemplo, se você entra na refeição do almoço, você está desde manhã sem comer carboidrato nenhum, tua glicose já está lá embaixo, necessariamente tua necessidade de carboidrato e de doce vai ser maior. Então divida melhor o teu carboidrato ao longo do dia, procure os carboidratos de baixa carga glicêmica, sempre adicionando fibra, sempre adicionando uma fonte de boa gordura e proteína junto. Isso é uma coisa que vai ajudar bastante. Me perguntaram aqui se a pessoa pode tirar o doce de cara logo ou se ela tem que ir aos poucos, né? Eu acredito que o açúcar em si a gente precisa tirar radicalmente, pode dar abstinência sim, é igual a cafeína, que é um outro estimulante muito comum das pessoas terem abstinência. Vai dar abstinência os primeiros 3, 4 dias, depois disso realmente o efeito é muito melhor. E uma coisa que eu estava esquecendo de falar, né? Não é importante a gente só evitar o açúcar. Adoçante tem esses mesmos impactos negativos na nossa saúde. O adoçante provoca instabilização de humor, o adoçante pode oferecer esse quadro de hipoglicemia e compulsão maior por doce. Isso porque o adoçante muitas vezes é 100 vezes mais doce que o açúcar, ou então ele tem um potencial de adoçar muito grande. Os nossos receptores na boca, na língua, não têm capacidade de perceber se você está consumindo adoçante ou se está comendo açúcar. Então ele entende que é uma substância doce e isso já é o suficiente para você estimular uma cascata de produção de alguns hormônios que sejam negativos nesse sentido de perpetuar a tua vontade de consumo de doce. Além disso, você pode ter uma absorção aumentada de carboidratos e calorias ao longo do teu dia, principalmente carboidratos e outros açúcares, ao nível intestinal, né? Então, no teu intestino você começa a aproveitar mais aquilo que você come em função de você ter ingerido adoçante. Então, é muito difícil uma pessoa que quer se livrar da vontade de comer doce e ficar se entupindo de adoçante o dia todo, na forma de biscoito, adoçante no cafezinho, no chá. Então, realmente, o corte tem que ser de açúcar e de adoçantes ou de produtos adoçados. Deixa eu ver o que mais. Tá claro para todo mundo? Vocês estão gostando? A gente pode falar também, tem gente me perguntando aqui sobre os fitoterápicos, né? Então tem alguns fitoterápicos que podem ajudar a gente nessa questão da compulsão dos doces, né? Então vamos falar de alguns deles que eu acho que vale a pena. Um que eu tenho usado muito na minha prática, aliás, dois que eu tenho usado muito na minha prática, é o Relório Citrimax. Então, eles servem para mecanismos diferentes, né? O Relório é muito bom para esse consumo, por exemplo, de doce que é mais ansioso. É aquele bem típico de mulher, entendeu? Que tá na TPM, ou então na mulher que, assim, briga com o namorado, briga com a mãe, briga com o amigo, tem um problema no trabalho, já recorre logo para doce. É aquela pessoa, assim, que é mais impulsiva para comer doce em função da instabilização emocional, né? Então, nesse caso, o Relório ele é uma mistura de duas plantas, né? A Philodendron amurensis e a Magnolia officinalis, é um produto patenteado nos Estados Unidos, e eu tenho muito resultado usando o Relório junto com teanina ou o próprio Relório sozinho, ou até mesmo o Relório com Citrimax, que é um composto de garcínia, que é um fitoterápico
só que padronizado, né, e patenteado também, onde a gente acaba podendo diminuir também a gordura corporal, diminuir a vontade de doce, e tudo isso tem as doses específicas para cada pessoa. Eu não estou aqui fazendo indicação de produto, eu estou aqui falando de algumas possibilidades no mercado que a gente tem hoje, mas é óbvio que um profissional que precisa orientá-los em relação a isso, né? A gente pode usar a própria teanina, um extrato obtido do chá verde, que é encapsulado. A gente pode fazer, por exemplo, sublingual ou via oral. A teanina aumenta os níveis de GABA, que é um neurotransmissor que é mais calmante, então as pessoas ficam mais zen, digamos assim, né? Então a ansiedade também diminui bastante. Tem o cromo, todo mundo já deve ter ouvido falar no cromo, picolinato de cromo, ou cromo na forma de outras formas farmacêuticas, né? O cromo tem uma atividade de melhorar a captação do açúcar pelas nossas células, né? E pode também diminuir a produção de insulina, aquele hormônio que eu falei que quando é produzido de maneira muito excessiva faz com que a gente tenha mais vontade de doce, mais acúmulo de gordura corporal. O picolinato de cromo, ele pode ser potencializado, os efeitos dele, com outras associações, inclusive com o complexo B também. As pessoas precisam ter um pouco menos medo de usar o complexo B, porque ele é super importante na metabolização, inclusive dos carboidratos que a gente come, dos açúcares que a gente ingere. Então é muito importante para que isso vire energia no nosso corpo, que a gente tenha complexo B sempre que a gente tem um alto consumo de carboidrato. Deixa eu pensar o que mais a gente pode falar de fitoterápico. Tem a grifônia, tem a própria prescrição do triptofano e da grifônia, né? É um ativo obtido a grifônia das sementes de grifônia simplicifolia, que é uma planta, e a gente consegue aumentar os níveis de serotonina com o consumo da grifônia. E é uma forma que os nutricionistas conseguem bastante aumentar a serotonina através da prescrição da grifônia, uma vez que a gente não pode prescrever o 5-hidroxitriptofano propriamente dito, né? A grifônia ela pode ser utilizada em tablete sublingual ou via oral com excelentes resultados, né? E o magnésio, né? Magnésio é importantíssimo para a produção de serotonina. Magnésio é importante para diminuir a vontade de doce, ajuda a mobilizar mais, a diminuir mais a produção de insulina excessiva. Então, magnésio também é fundamental para quem precisa disso. Deixa eu ver outras pessoas que estão aqui me mandando várias dúvidas. A Alessiana falando que já não usa nem açúcar nem adoçante. A compulsão em adolescente, estão me perguntando se é só uma fase. Ou se é normal, né, adolescente ter mais compulsão. Na verdade, o adolescente ele tem uma alimentação muitas vezes mais desregrada, ainda não tem atividade física como uma válvula de escape de estresse, né? Isso é super importante para modular os neurotransmissores também. Adolescente tem questões emocionais bem importantes, muitas vezes está começando, né? A menina, por exemplo, começando a menstruar, pode ter um pouco de tensão pré-menstrual. Então, eu acredito que tem muitas questões na adolescência que podem fazer com que essa necessidade de doce seja aumentada. Mas não é que seja normal, isso tem a ver com desequilíbrios emocionais e desequilíbrios também relacionados à nutrição dessa pessoa. Então, eu acredito que um adolescente bem monitorado e bem organizado do ponto de vista nutricional, certamente não vai ter compulsão por doce. Vamos ver que mais ótimas recomendações. A Patrícia Portela está falando que ela está de dieta, o doce faz muita falta, principalmente que a gente começa a comer mesmo que um pedacinho. Eu tenho vários clientes meus que preferem não comer nada, né, do que comer micro pedaços de doces. Aí eu prefiro indicar outras coisas. A gente pode fazer sobremesa em casa com açúcar de coco, a gente pode indicar alfarroba, a gente pode indicar um chocolate amargo, a gente pode indicar um cacau batido com abacate, você pode usar uma banana com canela, você pode usar um coco ralado em cima de uma fruta, você pode fazer, por exemplo, o aquecimento de frutas faz com que o nosso paladar perceba mais o sabor doce. Então, uma estratégia boa de saciar mais a vontade de doce é consumir alimentos mais aquecidos, doces, né? E aí vale muito para fruta, ainda mais agora no inverno. Pode fazer maçã, banana, pera, usar uva passa, usar as frutas secas, aquecidas, que também fica muito bom, fazer uma calda disso. Então tem várias estratégias que a gente acaba dando aqui na nossa prática, né? Mas realmente tem gente que quando começa, né, a entrar no doce não para mais, e aí é melhor realmente fazer uma desensibilização, um pouco de açúcar, né? E depois voltar a consumir com algum monitoramento. Que mais?
quem trabalha em turnos noturnos, é mais normal ter uma tendência a essa compulsão? A Filipa está perguntando. É muito normal porque quando você trabalha, você troca, né, o dia pela noite, você trabalha à noite e dorme durante o dia, você tem uma mudança na tua produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é produzido pela adrenal. E o cortisol, eu falei já no início, não sei se você estava, falando do impacto que ele tem na produção de insulina e na qualidade do nosso sono. Então, eu acredito que esse seja um grande gatilho para as pessoas que dormem de dia e trabalham à noite terem mais compulsão por doce, sim. Isso a gente vai fazendo usando alguns fitoterápicos que controlam melhor essa produção de cortisol e fazem com que teu organismo entenda que o teu ritmo, né, ele é diferenciado. Que mais? Estão me perguntando. Que bom, Tatiana elogiando, muita gente elogiando. Que bom que vocês estão gostando. Picolinato de croma aqui eu já falei. Ah, vocês perguntaram muito também em relação à amamentação. Por que é uma fase na amamentação? Só um instante aqui, gente. Por que a amamentação é uma fase que dá muita vontade de comer doce? Eu acredito que seja, bom, passei por isso 3 vezes, eu tenho 3 filhos, né, e também estudo isso, né, acredito que o principal motivador seja o cansaço, né, a mulher não dorme direito, ela troca um pouco o dia pela noite, ela se alimenta mal, às vezes ela come qualquer besteira em casa, porque não tem quem faça, a prioridade não é ela, acaba sendo o bebê, então nessa alimentação desregrada durante o dia, às vezes com muito carboidrato, ou então pulando muitas refeições durante o dia, ela acaba tendo hipoglicemia, cansaço, e na busca de energia ela acaba querendo ir mais para os doces e principalmente para açúcar, né? Então, na verdade, começando a organizar um pouco mais os horários do bebê, conseguindo dormir mais, talvez tendo uma pessoa que ajude em casa, ou então dividindo a tarefa com o marido, eu acredito que esse cansaço diminuindo, a compulsão por doce seja também reduzida. E hoje eu vou ficando por aqui, eu tenho que finalizar, eu tô com gente já me esperando aqui na Barra, hoje é meu dia de atendimento aqui na Barra. Vamos ver outros temas pra gente falar, eu sempre gosto de falar com vocês sobre esses temas que eu vejo que aqui na clínica são muito recorrentes, as pessoas têm muita dúvida, são coisas fáceis, né? Com pequenas dicas vocês já vão se virando aí na casa de vocês e conseguindo ter já algum tipo de suporte, né? Principalmente quem não pode vir aqui ou não mora no Rio, e eu fico super feliz de poder estar agregando e contribuindo aí para a melhora do hábito alimentar de vocês. Então é isso, semana que vem tô aí de novo. Beijão para todos e um bom dia de trabalho para todo mundo.